Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, hashtag sextou, e o vídeo de hoje, esse que é o último dessa semana, vai para a origem de uma expressão que com certeza você já deve ter escutado, que é a voz do povo é a voz de Deus. Você sabe de onde ela surgiu, como é que ela começou? Mas enfim, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. O agradecimento de hoje vai para dois amigos muito especiais. A primeira delas é a Babi, que tem feito um trabalho incrível com o resgate de animais, cachorros que estão passando por situações bem delicadas. Se você quiser saber mais do trabalho dela, entra lá no Instagram, ela sempre comenta e compartilha. O Igor, que também tá ajudando ela com tudo isso. Enfim, também dois amigos muito especiais. Meu muito obrigado de hoje vai pra vocês. E afinal, então, essa frase, a voz do povo é a voz de Deus. Essa frase vem do latim Vox Populi Vox Dei, e ela tem origem lá atrás, no Peloponeso, onde existia um templo dedicado ao deus Hermes, onde as pessoas entravam e visitavam o oráculo e elas faziam alguma pergunta pra ele. E logo depois de fazer a pergunta, então, essa pessoa colocava as mãos nos ouvidos e ia para uma praça bem movimentada com muita gente. E quando ela chegava no meio dessa praça pública, ela abria os ouvidos. E a primeira frase que ela escutasse, aquilo seria a resposta para aquela pergunta, como se fosse realmente a voz de Deus. Então daí cunhou-se o termo a voz do povo era a voz de Deus, porque afinal nesse contexto a voz do povo seria a resposta divina para aquela pergunta que a pessoa fez. E eu não vou entrar no mérito aqui de como é ouvir a voz de Deus, do que seria isso, afinal cada pessoa tem o seu entendimento sobre isso, mas acredito que todo mundo gostaria de ouvir a voz de Deus, principalmente quando você está fazendo uma prova, não sabe uma questão e você ouve assim, a resposta é a B. Olha, imagina, seria muito bom. Mas não é bem assim que acontece. Algumas pessoas até alegam ouvir vozes do além, mas quem sou eu para dizer que isso não é a voz de Deus? Mas é meio esquisito. O ponto é o seguinte, já entrando na reflexão de hoje, as coisas ao nosso redor, elas falam conosco. A natureza, as pessoas, tudo que acontece ao nosso redor pode nos ensinar algo e transmitir alguma mensagem para nós. Por isso é muito importante a gente sempre refletir e tentar ficar sensível a essas pequenas coisas que acontecem, porque aquilo pode falar muito com a gente. Acredito que ao longo dessas várias reflexões que eu tenho feito aqui diariamente, você tenha percebido que é possível absorver aprendizados das pequenas coisas. Até do xixi do peixe, do ovo da galinha, da água de coco, enfim, de todas essas pequenas coisas. Se a gente ficar sensível para tentar entender e absorver todos esses conhecimentos que a natureza nos fala, a gente com certeza vai ouvir, captar e entender essa mensagem divina que está sendo transmitida a nós. Por isso eu sugiro a você hoje refletir sobre isso. Será que você tem estado atento às coisas que acontecem ao seu redor e tem tentado aprender com tudo isso? A voz do povo é a voz de Deus. E é em cima dessa expressão que eu convido você a refletir o que seria essa voz de Deus. Como ficar atento a ouvir isso que seriam as mensagens divinas. Por isso, ao longo desse final de semana, e agora nos vemos só na semana que vem, vamos juntos, como sempre, refletir.